Olá a todos, mais uma vez nós estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, para aprendermos da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa liberdade de aprendermos da Tua Palavra, Senhor. Obrigada por cada irmã, cada pessoa que está nesse momento assistindo, Senhor, essa aula, que o Teu Santo Espírito, Senhor, fale com todos nós e que nós possamos crescer, Senhor, em conhecimento da Tua Palavra, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos observado vários encontros de Jesus através do livro de Tim Keller, Encontros com Jesus. E nessas primeiras aulas, nós vimos nesses encontros respostas a grandes questões da humanidade, né? E percebemos, através desses encontros, que Jesus não teve como prioridade vir para ser um exemplo de vida, né? Ou mesmo discutir algumas respostas para esses dilemas da humanidade, mas Jesus veio realmente para ser a resposta. Jesus veio para ser o nosso Salvador. E esta verdade fundamental, né, nos faz procurar, desejar, conhecer ainda mais esse Salvador. Para que nós possamos realmente ser salvos, nós precisamos conhecer o nosso Salvador, Jesus Cristo, de uma maneira pessoal. E as próximas 5 aulas é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos nos encontrar com Jesus. Nós vamos nos encontrar com Ele em diferentes momentos da sua vida. E através destes encontros que nós teremos, olhando para esses momentos da vida de Jesus, nós com certeza aprenderemos muitas coisas dele e da forma como nós devemos viver. Nós não estaremos falando sobre 3 momentos que são muito importantes, mas que por serem realmente tão importantes, eles são bastante discutidos e nós podemos compreender facilmente seu significado, né? Nós não vamos falar sobre o nascimento, sobre a encarnação de Jesus, porque na verdade, Jesus se ele não tivesse nascido, se ele não tivesse encarnado, né, ele não teria levado sobre si o nosso castigo. Então, o significado do nascimento de Jesus para a obra da redenção é de suma importância, né? Ele encarnou e tomou sobre si tudo aquilo que era para que nós sofrêssemos. Nós também não vamos falar sobre a crucificação, que implica a existência de uma solução para a culpa, um perdão para o pecado. Foi através da cruz que os nossos pecados foram perdoados, né? E também não vamos falar sobre ressurreição, porque a ressurreição, na verdade, ela significa que um dia nós vamos receber corpos novos a sinalizar nosso triunfo sobre a morte. Então, esses 3 momentos fundamentais da vida de Jesus, na verdade, eles têm o seu significado muito claro e muito explícito em todo o plano da redenção, né? Em todo o plano da reconciliação de Deus com o homem. Então, nós vamos ver que existem alguns outros momentos, muitas vezes não tão falados, né? Que nos levam ainda mais fundo no que Jesus fez realmente para se tornar nosso Salvador, no que é que ele fez para nos salvar. Então nós vamos hoje olhar com cuidado para Mateus capítulo 3, do verso 13 até o capítulo 4, verso 11, em que nós vamos ver 2 momentos muito especiais da vida de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 13, até o capítulo 4, versículo 11, que diz: Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo:
Tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou e vieram anjos e passaram a servi-lo. Aqui nós vemos dois momentos da vida de Jesus, né? O batismo e a tentação. E é interessante, né, que com exceção da crucificação, o batismo é o único acontecimento da vida de Jesus mencionado nos 4 evangelhos. O batismo é crucial, né? Em Mateus, nós vemos ele registrando esse momento de suma importância que foi o batismo, mas somente Mateus registra essa cena da tentação em detalhes. É importante que a gente reconheça que o batismo e a tentação estão interligados. Nós temos aí capítulo 3 e capítulo 4, mas nós temos uma palavra muito importante que começa o capítulo 4. Então, é uma palavra de ligação. Aconteceu isso e então. Nós vamos ver que no batismo nós temos uma declaração poderosa de Deus no final do batismo, em que ele diz: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, né? Esse termo, Tim Keller diz aqui que tem quase o efeito de um em vista disso. Depois dessa grande bênção, desse sucesso, desse momento de um relacionamento tão próximo ali, né, de Deus chamando Jesus de filho amado, então ele é tentado. Nós vemos um momento de sucesso, um momento de bênção, um momento de alegria, e depois disso vem um momento de dificuldade, né? Nós temos uma tendência de achar que se a gente está obedecendo, se nós estamos numa íntima comunhão, se nós estamos, né, fazendo todas as coisas certinho, então coisas ruins não vão nos sobrevir. Mas é interessante que depois desse momento tão único, né, que é o batismo, então ele é tentado. Depois daquilo que parecia tudo maravilhoso, né, vem uma situação difícil. E isso nos mostra que essa ideia de que se formos perfeitos, se formos certinhos, né, o Satanás não terá nenhum
não se achegará perto da gente, nada de ruim vai acontecer, é totalmente inútil essa ideia, né? Porque não haveria ninguém mais perfeito do que Jesus. Não haveria momento mais especial do que aquele batismo, né? E apesar disso, vem a situação difícil, vem o momento da tentação. Aqui nós vemos aquele Deus, o Pai, que acaba de dizer que a vida de Jesus é perfeitamente agradável a Ele. Até o Espírito de Deus desceu sobre ele para guiá-lo. E veja o que lhe acontece. Jesus é amado, afirmado e capacitado por Deus, e então ele é conduzido às garras do diabo. E isso era necessário naquele momento, né? Jesus, no momento em que ele foi batizado, ali estava começando aquilo que seria o ministério dele, né? Ali estaria começando a obra efetivamente para a qual ele tinha vindo. E nós sabemos que depois da tentação, muitas outras coisas vão acontecendo, situações difíceis naqueles anos, né? Até o apogeu que foi a sua morte, até a sua crucificação. Quanta coisa aconteceu, né? Quantas tribulações, quantas situações difíceis. Então, Jesus, o perfeito, o sem pecado, também foi aqui conduzido às garras do diabo. E isso mostra o quanto que os amigos de Jó estavam completamente errados, né? Quando foram dizer para ele que precisava ver o que ele tinha feito, né? Acabavam achando que porque ele estava sofrendo tanto era fruto de algum erro dele, né? E quando nós vemos que não é isso. Mas o que nos leva a pensar assim? Nós temos uma luta contra a nossa mente, que é sempre considerar que nós podemos, que nós temos o crédito diante de Deus. São as nossas coisas, aquilo que nós fazemos de bom. Eu sendo um crente fiel como eu sou, como Deus não vai me abençoar, né? Então, a bênção não está no amor de Deus, mas está na minha fidelidade, né? E essa inversão faz com que, quando aconteçam coisas ruins, também a gente comece a pensar que é porque errou, que é porque fez as coisas. E, seriamente, passamos a julgar as outras pessoas que estão sofrendo porque eles devem ter feito alguma coisa de errado, porque eles não estão sendo fiéis, porque eles não estão seguindo a lista de tudo que um cristão deve realmente fazer, né? Então, nós vemos aqui que Mateus 3, quando isso sobrevém a Jesus, desmonta essa ideia de que não seremos atingidos se estivermos fazendo tudo certinho, né? Nós vemos uma luta e nós vemos que é uma luta contra o mal que existe. Nós vemos nessa luta de Jesus contra o mal, contra Satanás, nós vemos a complexidade e a intratabilidade do mal no mundo. O mal no mundo, uma questão extremamente complexa e que existem várias ideias sobre essa questão do mal. Parece que hoje, por exemplo, não é nem mais politicamente correto, né? Não parece interessante a gente ficar falando sobre Satanás, sobre demônios, sobre o mal da pressão demoníaca mesmo, dessas forças demoníacas, que tudo isso, ou a gente começa a achar que é coisa de pentecostal, que a gente não deve tocar nesse assunto, né? Ou que é coisa de um evangelho, gente, evangélicos muito pobres, muito ignorantes, que a coisa não é bem assim, né? E nós temos, muitas vezes, feito exatamente aquilo que Satanás quer.
né? Que é ignorá-lo, achar que ele não existe, que ele não está por aí, que ele não tem, nossa, ele deve ter coisa mais importante para fazer do que vir aqui me tentar, né? Então, essas forças do mal muitas vezes têm sido colocadas de lado, né? Todavia, a Bíblia, ela é muito clara em mostrar para a gente que nós temos sim uma guerra, uma batalha contra este mal. A Bíblia, ela nos mostra que o mal é mais multidimensional, sutil e complexo do que a ciência por si só é capaz de sugerir. Muitas linhas filosóficas discutem a questão do mal, né? Nós temos o dualismo, que ele entende que existem duas forças, o bem e o mal, né? Então, Deus seria a força do bem e Satanás seria a força do mal. E ambos teriam o mesmo nível de poder, né? Quando isso é absolutamente irreal. Satanás é um anjo caído e Deus tem muito mais poder do que Satanás, e além de vencê-lo, sempre ele vencerá eternamente, né? Nosso Deus, ele é poderoso e ele não é uma força simplesmente oposta a Satanás e que nessa dualidade. Então, existe essa ideia de dualismo. A outra ideia que existe é chamada de monismo ou panteísmo, que de uma maneira bem simplificada chega ao ponto de achar que o mal nem de refutar a ideia do mal, que o mal não existe, né? Então, todas essas linhas, essas abordagens, elas tentam tirar de fato o mal do foco, né? A força de Satanás, mas também o poder de Deus. E nós vemos aqui que isso faz o quê? Que muitas vezes nós, quando realmente estamos frente à opressão, ao impacto do mal, nós fiquemos surpresos, quando isso não nos deveria surpreender, porque a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? E Satanás anda ao derredor, né? Sempre pronto realmente a armar situações que nos levem ao pecado, a armar situações que nos levem a desagradar a Deus. Bom, mas qual é, na verdade, a vantagem de falarmos sobre o mal? É tão bom a gente falar do bem, né? Daquilo que é bom. Por que nós vamos falar sobre o mal? Quando a Bíblia fala que a nossa vida aqui é realmente uma batalha, né? Nós precisamos conhecer o campo de batalha. Aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. A Bíblia nos fala dessa batalha que nós temos que enfrentar. Portanto, se nós temos uma batalha, nós temos que responder a 3 perguntas fundamentais. A primeira delas é: quem é o nosso inimigo? Quem de fato é o nosso inimigo? A outra pergunta que nós temos que responder é: onde é a linha de frente dessa batalha? E a terceira pergunta é: qual é a nossa melhor defesa nessa luta? Então, a primeira pergunta que nós temos aí para responder é: quem é o inimigo? E a Bíblia aqui é clara: quem é que veio atacar Jesus? Né? Não foram pessoas, não foram transeuntes ali, gente que estava vendo o batismo e aí começou a brigar com Jesus, né? Não foram as pessoas, os doutores da lei, não foram essas pessoas, mas a palavra diz aqui
que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa é a palavra que está aqui, né? O nosso inimigo. E, como eu estava dizendo, o mundo secular hoje, ele tira a visão deste inimigo, né? O mal de verdade não existe, o inferno não existe, tudo é muito relativo. Hoje, nós vivemos no mundo contemporâneo na relatividade. Não existe mal, depende. Mal do ponto de vista de quem? Né? Um terrorista, por exemplo, pode ser visto como um libertador. Então, tudo é relativo. Alguém que comete um crime, né, já se buscam as razões. Foi a sociedade, foi o cotidiano. Não é bem assim. Nada é ruim, nada é bom. Então, essa relatividade. E isso vai empanando, né? Vai cobrindo esse verdadeiro inimigo que é Satanás. Então, nós temos que responder realmente a essa pergunta: quem é o nosso inimigo? A Bíblia diz que o mal é tanto natural quanto sobrenatural, que ele está tanto dentro quanto fora de nós, que ele é sistêmico tanto no sentido individual quanto social. É claro que as pessoas também cometem o mal, né? Nós não estamos dizendo aqui que todo mundo é bom e que não. O mal habita tanto dentro de nós como fora de nós. Então, nós temos que ter essa consciência de que o mal realmente existe. Tim Keller diz aqui: o cristianismo afirma haver mais mal no mundo do que aquele que você pode contabilizar apenas pelo efeito cumulativo das escolhas individuais erradas. E esse mal, em parte, pode ser atribuído a forças demoníacas reais. Por outro lado, no entanto, o cristianismo não é dualístico. As forças demoníacas não são equivalentes a Deus. O demônio é um anjo caído à frente de anjos caídos e Deus é infinitamente mais poderoso. Então, o mal, ele não é um acúmulo de decisões dos homens, né? Ah, não, olha aí, são os políticos, ele não é, ele é muito além disso. As forças são muito maiores do que essa ação humana. Então, se você considera primitivo o conceito de demônio, uma crença de gente simplória, se você acha que isso é coisa de pessoas ingênuas, você é que está sendo ingênuo, de não reconhecer o quão grandioso, né, é o sistema demoníaco e o quanto Satanás realmente é seu inimigo e quer derrubar você, né, e quer fazer com que você desagrade ao Senhor. Então isso é uma coisa que nós temos que ter muito claramente na nossa mente. E aonde é que fica a linha de frente dessa batalha? Qual que é realmente o ponto em que Satanás quer nos atingir e que nós devemos sempre estar muito atentos para que não ocorra, né? Nós vimos aqui que Satanás, todas as vezes que ele vai falar com Jesus, nos momentos em que ele vai tentar Jesus, né? Ele começa a frase dizendo: se és filho de Deus, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, né? Se você é filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus. Este é o ponto fundamental que Satanás quis colocar em dúvida, quis colocar a dúvida, né, na cabeça de Jesus ali. Se você é filho de Deus, não está falando que você é filho de Deus? Então, faz isso, né? Vamos ver onde que está o seu poder, né? Então, ele quer que Jesus perca a certeza,
a confiança da plena aceitação de Deus, do seu amor paternal e incondicional. E é isso que ele tenta fazer conosco, né? Ele sabe que quando nós caímos nisso, quando nós caímos naquela sensação, naquela questão da nossa do nosso reconhecimento sobre o amor de Deus, o Pai, para conosco, ali se torna o nosso ponto fraco. Da mesma forma, quando nós estamos plenamente reconhecendo que somos amados por Deus, qualquer coisa que nos sobrevenha não nos abala realmente, né? Porque nós temos a certeza desse amor de Deus. Então, é aí que ele vai querer pegar realmente a gente, aí que é a frente do campo de batalha, né? Por que que este rei veio até nós e morreu por nós? Simplesmente pelo amor de Deus por nós. E é esse amor que nos torna filhos de Deus, que Satanás quer colocar em dúvida no nosso coração. Então, quando vêm as tentações, quando vêm as provações, a primeira coisa é questionarmos o amor de Deus por nós, né? Se realmente, aí a pergunta não é se é filho de Deus, mas de uma certa forma é, né? Se Deus te ama tanto quanto você diz que você é filho de Deus, como é que você cai nessa de novo? Como você pode estar sofrendo essa situação, né? Como que isso pode acontecer com você se você é filho de Deus? E ele vai trabalhar exatamente nessa nossa autoimagem. Nós temos que garantir essa nossa autoimagem que se apoia em um amor que nós não vamos perder. O amor de Deus não é algo que nós podemos perder, mas é algo que é seguro em nós. Ele quer nos impedir a todo custo de ter este poder, né, do amor de Deus mesmo. Em relação aos que não creem no cristianismo, ele procura mantê-los cegos para quem é Jesus de verdade. Ele deseja que creiam em Jesus como alguém muito especial, como uma boa pessoa, como um grande profeta, mas não como aquele Salvador, aquele que veio realmente em resgate de nós, pelo amor de Deus por nós, né? É esse grande amor de Deus que Satanás não quer que a gente tenha a real compreensão. O combustível do amor de Deus pode nos fazer, com certeza, sermos vencedores contra essas ciladas de Satanás. E ele quer tirar esse combustível do amor de Deus e colocar em nós o combustível do medo e da necessidade de provar para Deus quem nós somos, de buscar o mérito, né, através das nossas próprias ações. J.C. Ryle foi um bispo anglicano em Liverpool, na Inglaterra, no final do século XIX, e ele, num livro dele intitulado Segurança, escreveu essas comoventes palavras: a segurança vai longe em libertar o Filho de Deus. Ela o capacita a sentir que o grande negócio da vida é aquele bem estabelecido. A grande dívida é aquela paga. A grande enfermidade, aquela que foi curada. E o grande trabalho, aquele que se concluiu, de modo que todos os outros negócios, enfermidades, dívidas e trabalhos, em comparação, ficam pequenos. Nesse sentido, a segurança o deixa paciente na tribulação, calmo no luto, impassível na dor, sem medo das ondas malignas, satisfeito em toda situação, pois lhe confere uma firmeza de coração. Adoça suas xícaras amargas, diminui o fardo das suas cruzes, aplane os terrenos irregulares por onde ele viaja e ilumina o vale das sombras da morte.
faz que sempre sinta ter algo sólido sobre os pés e firme debaixo das mãos. Um amigo de confiança no caminho e um lar seguro no final. Olha que poderosa essas palavras, né? Que enfermidade, que negócio, que dívida maior do que as que já foram pagas na cruz por nós. Todo o resto fica muito pequeno diante do que ficou lá na cruz. E é essa segurança do amor de Deus que nos resgatou através da cruz que nos faz fortes para enfrentarmos as situações da vida, né? Para enfrentarmos todo este mundo opressivo, carregado de forças demoníacas, carregado da presença realmente de Satanás, que quer impedir a nossa alegria. A cruz é a resposta para todas essas coisas. E a terceira pergunta, né, que nós colocamos lá no começo: qual é a sua melhor defesa nessa luta? E mais uma vez, Jesus aqui deixa muito claro qual foi a defesa de Jesus. Jesus não fez nenhum ato sobrenatural. Jesus não invocou os anjos para virem derrotar Satanás. Jesus não jogou Satanás longe com um sopro. Tudo isso ele poderia ter feito, mas a forma como Jesus trabalhou contra Satanás foi usando a verdade das Escrituras. Cada vez que Satanás vinha com uma deturpação daquilo que era realmente a palavra de Deus, o que Jesus fazia? Ele colocava a verdade das Escrituras, a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus, as Escrituras, o conhecimento da palavra de Deus é o que realmente pode nos fortalecer, é aquilo que pode fazer com que a gente enfrente Satanás, né? É a força da verdade da Escritura, daquilo que Deus deixou para nós, das suas promessas, de tudo que está lá. Quem é que diz que Deus me ama? Não sou eu, né? Quem diz que Deus me ama são as Escrituras, é a própria palavra de Deus. Ela é que diz que Ele me ama, ela é que diz mais todas as outras coisas que Satanás vem tentar colocar no meu coração, né? Porque, como a palavra de Deus diz, né? Do coração é que procede todas as coisas. Do coração é que procede a vida. E Satanás tenta trabalhar no nosso coração. De acordo com a Bíblia, Tim Keller diz aqui: o coração não é apenas a base das emoções, mas também a fonte dos nossos compromissos, esperanças e confiança fundamentais. É do coração que flui o modo de pensar, nossos sentimentos e ações. Aquilo em que o coração confia, a mente justifica, as emoções desejam e a vontade implementa. Se Satanás puder fazer com que você concorde com a mente em um Deus de graça e amor, mas convencer o seu coração de que você precisa fazer X, Y e Z a fim de ser considerado digno, merecedor de amor e uma pessoa valiosa, ele se sentirá mais do que satisfeito. Se o seu coração começar a acreditar que você precisa ter crédito com Deus, né? Que você precisa fazer coisas para que Ele te ame, isso vai fazer com que a sua mente procure, até mesmo na palavra de Deus, justificativas, né? E você vai desejar isso e a sua vontade vai realizar. Você vai começar a querer fazer coisas para agradar a Deus. Então, ele é articulador, ele é manipulador, né? E ele vai querer convencer o seu coração. Por isso que a palavra de Deus fala em vários versículos para a gente guardar o coração. E onde é que a gente guarda o coração? A gente guarda o coração na palavra de Deus, nas Escrituras, conhecendo as Escrituras. Jesus citava as Escrituras, né? Ele conhecia muito bem as Escrituras e usava
elas. E isso requer de nós estudo, tempo, dedicação, né? Não é uma coisa que você sobrenaturalmente vai ter. Na verdade, você precisa ser um servo fiel que queira conhecer aquilo que Deus, na sua palavra, deixou para você e que é capaz de dar como combustível para você viver e vencer qualquer provação e tentação. Tendo as garantias, os chamados, as promessas e as revelações do próprio Deus guardados assim tão fundo em seu interior, torna-se extremamente difícil para Satanás conquistar uma base de operações e bloquear a sua segurança da salvação. Então, se você tiver, né, no seu coração realmente guardado os chamados, as promessas, as revelações que Deus deixou na sua palavra, você vai ter uma base firme onde Satanás não poderá agir. E Tim Keller faz uma pergunta muito forte aqui. Eu preciso lhe perguntar: se Jesus Cristo, o Filho de Deus, não teve a presunção de enfrentar o mal no mundo sem um conhecimento profundo da Bíblia na mente e no coração, como nós poderíamos tentar enfrentar a vida de outra maneira? Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, enfrentou com a palavra de Deus, como é que nós vamos querer enfrentar esse mal do mundo sem a palavra de Deus, né? Como é que a gente vai, com a nossa própria mente, pensar, ah, não, isso aqui acontece por causa disso. Temos que voltar na palavra de Deus, temos que nos firmar na palavra de Deus, porque é ela que vai nos dar a verdade onde Satanás não tem poder. E além da verdade da palavra de Deus, nós temos mais uma coisa muito importante na nossa vida que nos ajuda a enfrentar Satanás, que é o próprio Jesus Cristo. Nós lemos em Hebreus 4:15 que ele é o nosso grande sumo sacerdote, né? Ele está à nossa frente. Então, quando nós lutarmos contra as mentiras de Satanás em nosso coração e contra as suas obras nesse mundo, não confiemos apenas na palavra do Senhor, mas também no Senhor da palavra. Não dispomos apenas de um livro, por perfeito que ele seja, nós dispomos do próprio Jesus, que atravessou provações terríveis, tão intensas, que nem somos capazes de imaginar. E ele fez tudo isso por nós. Agora, fortalecidos por sua profunda empatia e terno poder, podemos passar por tudo isso ao seu lado. Então, nós temos esse Jesus, né? Essas palavras finais aqui do capítulo que o Tim Keller escreveu, quão profundas são. Nós temos esse Jesus, nós dispomos desse próprio Jesus. Ele é o Senhor da palavra. E tudo isso todas essas são as armas que nós temos contra o poderio de Satanás. O mal existe, o mal está aí no mundo, né? Mas isso não deve nos desanimar, porque estamos vendo tanto o mal, vendo Satanás agir e usar pessoas. Isso não deve nos desanimar, porque ao mesmo tempo em que nós estamos vendo todas essas coisas que já foram anunciadas por Jesus em relação aos últimos tempos, nós também vemos o seu poder em nos preservar, em nos proteger, em sermos vencedores diante das circunstâncias, das situações do cotidiano em que Satanás quer nos derrubar. Então, que essa certeza, essa segurança do amor de Deus possa realmente nos fazer sermos cada vez mais vitoriosos. Que a sua semana seja abençoada e que possamos ser luz neste mundo de trevas. Amém.